Olá, este é mais um circuito que acabo de desenvolver, no qual se chama controlador de temperatura digital. Ao ligar e iniciar o circuito, aparece a seguinte mensagem no display: termostato eletrônico e a temperatura do set point e a temperatura real. O que é set point? Set point é a temperatura pré-definida pelo usuário. Então temos aqui o sensor de temperatura, o botão INC e o botão DEC, no qual é a mesma coisa, que botão aumenta a temperatura e botão diminui a temperatura. Então, se vocês olharem no set point, toda vez que eu aperto o botão INC, ele incrementa 1 grau. Ou se eu apertar o botão DEC, ele decrementa 1 grau. Então a temperatura está 26 graus e o set point 17 significa que a temperatura real é maior que o set point. Então neste caso, esta saída aqui ela permanecerá desativada, pois o circuito está trabalhando com aquecimento, com o princípio de aquecimento. Se a temperatura do set point for acima da temperatura real, ela vai ligar a saída. Então vamos simular esse circuito. Então eu vou apertando aqui ou eu seguro o botão. Como vocês notaram, a temperatura real está 26,3 graus e o meu set point está 30 graus. Então esta saída ligada está representando uma resistência. Então a resistência vai aquecendo e o sensor também vai aquecendo. Então a temperatura no sensor começa a aumentar. Como vocês podem notar na temperatura real, a mesma está variando. Então, quando a temperatura real for maior que o set point, ela desligará a minha resistência, que é no caso aqui. Aí a temperatura começa a diminuir e volta a ligar novamente. E uma coisa interessante nesse circuito é que ele grava na memória EPROM o valor digitado do set point. Então, como vocês podem ver aqui, está 30 graus. Eu vou desligar o circuito, que a hora que eu voltar a ligar, a temperatura vai estar em 30 graus. Ou seja, o usuário não vai precisar fazer nenhum ajuste no aparelho, numa eventual falta de energia ou alguma coisa assim. Bom, esse é o princípio básico. Se alguém tem alguma sugestão, dúvida ou comentário, podem postar seus comentários aí. Até mais, pessoal, e muito obrigado.